Fala galera, Guilherme Silva aqui, eu vou trazer a análise diária do Bitcoin. Então pessoal, vou falar a respeito do Bitcoin e vou trazer para vocês um indicador diferente, eu gosto dos indicadores diferentes, né? Tá um frio aqui em Porto Alegre que você não tem noção, tá? Desculpa, eu tô olhando pro lado aqui, eu só quero confirmar uma coisa. Não, tá tudo certo. Então, cara, tá um frio em Porto Alegre de renguear o Cusco. Deus o livre, tu não tem noção, cara. O negócio tá bizarro. Tá? Então, pessoal, antes de eu continuar, galera, cara, já deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Principalmente, galera, se inscreve no canal, porque é se inscrevendo no canal que vocês motivam o tio a continuar trazendo para vocês as análises, beleza? Então, bora lá, galera. Vamos fazer a análise do Bitcoin aqui, tá? Vou mostrar para vocês o indicador Chainlink Oscillator, tá? Que ele tá bem interessante. Vou explicar qual a lógica de funcionamento dele e depois eu vou trazer o Psychology of a Market Cycle, né? Que me parece que a gente está, quem sabe, cara, fazendo um fundo mesmo, tá? Mas é lógico, né, pessoal? A gente tem que estar atento aí para os próximos movimentos, beleza? Então vamos lá fazer aqui a análise aqui. Aqui, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Chaikin Oscillator. Tá? Vou mostrar primeiramente, para vocês como que a gente inclui esse indicador, porque a gente não esconde os indicadores aqui. Então tá aqui, ó. Vocês procurem assim, ó, Chaikin Oscillator. Ele vai aparecer aqui, ó, Oscillator Chaikin, tá? Se tiver em português o Dreamweaver de vocês, beleza? Então tá aqui ele. O que ele nos mostra, tá? Ele tem uma linha média, uma linha central aqui que é o zero, tá? E o que seria esse zero? É a força, tá? É muito parecido com a força relativa, se parar para pensar, tá? Aqui na força relativa, muitas pessoas às vezes só procuram pelos sobrevendidos, pelo sobrecomprado, né? E o que acontece? Quando a gente está nos 50 pontos da força relativa, acima significa que os touros estão mais fortes, abaixo os ursos estão mais fortes. E aqui nesse oscilador, tá? É a mesma coisa. Se a gente está trabalhando acima da linha zero, tá? Significa que os touros, perdão, estão ganhando força. E abaixo os ursos. Então se eu pegar aqui num gráfico diário, tá? Vou puxar aqui, deixa eu só botar aqui assim. Opa! O que a gente tem, tá? A gente tem, repara as vezes que a gente ficou acima, né? Olha como as vezes que a gente ficou acima, se eu pegar exatamente do ponto que a gente ficou acima aqui, ó. Tá? Olha o pump que a gente deu, né? Desse ponto. A gente estava aqui embaixo, a gente foi lá em cima, porque a gente ficou acima da linha zero. Não necessariamente porque a gente ficou acima da linha zero, né? Prestem atenção, né? O indicador estava ali acima da linha zero, mostrou força e acabou andando para cima. E agora o que está acontecendo aqui, né? Nós estamos acima da linha zero, tá? Fazendo um pivô de alta tanto no price action aqui no gráfico, tá? Quanto no oscilador, tá? Então, e esse oscilador ele também nos mostrava uma divergência aqui. Tá? Então ele estava nos indicando que a gente poderia estar ganhando força. E agora, pessoal, a parte mais interessante que eu posso mostrar para vocês a respeito desse indicador, que é o quê? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Tá tudo certo. Tá? Que é o quê, pessoal? Se eu pegar, tá, um gráfico semanal, tá? Vou pegar aqui um gráfico semanal. O que a gente tem? Ó? A gente tem a queda. Desgrama. Sai para lá. Aqui, ó, a gente tem a queda. A gente chegou a ficar abaixo, tá, da linha zero e agora a gente está retornando aqui acima da linha zero num gráfico semanal. Então isso é muito, muito interessante, tá, para um gráfico semanal. Lembrando que eu também venho falando a respeito desse trap que está rolando aqui, tá, já está confirmado. Não tenho o que eu dizer para vocês, tá? A gente tem esse candle, este candle aqui, ó, esse candlezinho aqui, ele foi rompido agora no candle da semana seguinte. Lembrando, tá, pessoal, estou olhando um gráfico semanal. Porém, tá, a gente só tem que cuidar o seguinte, tá, para a gente retomar com força a tendência de alta, o ideal, tá, seria que a gente ficasse acima aqui da média de 8, tá, e formasse candles acima da média de 8, né. Reparem, quando a gente está acima da média de 8, a gente fica com uma tendência bem forte de alta. Nesse momento a gente ainda não está, a gente está tentando capturar o início do movimento, tentar entender quando que vai iniciar esse movimento de alta, de recuperação, que o Bitcoin pode estar tendo, ou não. Daqui a pouco a gente pode bater aqui em cima e vir a correção. Porque as estruturas em gráficos diários, tá? A gente ainda tem topos descendentes. Apesar de que... Deixa eu tirar o check-in agora aqui. Apesar, tá, de que aqui a gente está rompendo um topo. Tá? A gente está rompendo um topo e a gente está fazendo aqui um pivôzinho de alta. Mas é um pivôzinho de alta pequenininho, tá? É isso que você tem que entender. Agora o topo mesmo, os topos, os últimos 3 topos que a gente tem no gráfico são esse, tá? São esse e são esse, certo?
Isso é bem claro, né? É só olhar para o gráfico que a gente enxerga isso. A gente até deixou aquele topinho ali, beleza, rompeu ele, mas o ideal para a gente começar a querer talvez falar a respeito de alvos mais longos, tá? Seria a gente romper aqui o topo de 42 mil dólares, 41 e 300, tá? Não se apeguem aos valores, tá, pessoal? Se apeguem ao gráfico. Então peguem o gráfico que vocês estiverem trabalhando, seja lá na Binance, na Bitfinex ou sei lá onde, e olhem para o gráfico, porque o gráfico vai estar bem parecido. Os movimentos aqui vão estar bem parecidos, então você tem que enxergar isso. Não adianta se atentar aqui ao valor. Que mais, cara? Que agora a gente tem que tomar cuidado, tá? Na alta, a gente está fazendo a alta, certo? A gente está fazendo a alta aqui, ó. E a gente está exatamente no 61,8, tá vendo? A gente está no 61,8 e a gente está vindo passando dele. O ideal era que esse candle do diário, tá, de hoje, aqui ele feche acima do 61,8 e feche perto da máxima, como esse candle aqui fechou. Esse candle aqui, ó, fechou bem interessante. Esse candle de ontem. Ontem, perdão, tá? Esse candle do dia... Que dia foi esse aqui? Dia 26 de junho. Não, perdão, 27 de junho, ele fechou muito interessante. Por que ele fechou interessante? Eu tô com medo de não estar gravando, que você não tem noção, mas tá gravando. Então, por que ele tá muito interessante? Porque, cara, ele rompeu o martelo, a gente veio, fez 3 candles de alta, fez um engolfo de baixa, tá? Que no Glassnode lá, até quem me mostrou isso foi o Augusto, ele disse que foi o maior número de pessoas saindo no prejuízo, tá? Eu não tenho o acesso ao Glassnode, mas essas informações eu vi lá, ele mostrou para nós no gráfico, foi bem legal, eu nunca tinha visto, tá? E aqui teve muita gente saindo no prejuízo, a gente forma um martelo, rompe o martelo, anda para cima. Nesse candle aqui seguinte, é um candle de muita força, porque ele fecha muito perto da máxima, depois a gente forma quase que um doji, e o doji já é rompido para cima, tá? Então eu acredito que a gente está se movimentando para cima com uma força bem interessante, tá, pessoal? Sinceramente, meus alvos estão no topo aqui anterior, tá? Meus alvos estão lá em 41 mil dólares. A não ser que hoje esse candle feche no máximo onde ele está aqui, tá? Daí a gente pode começar a entrar na região de briga. Pode entrar na região de briga, não, a gente pode ficar na região de briga, né? A gente pode ficar aqui na região de briga entre os 50 e 61. Tá? Agora, se esse candle de hoje fechar na máxima, perto da máxima, e daqui a pouco ele já romper e continuar andando para cima, e a gente ficar aqui acima do 61,8, cara, daí é muito, digamos, tem bastante coisa me dizendo que a gente pode sim vir no topo aqui anterior, tá? Aí seria uma coisa boa, porque a gente vindo brigar no topo, tá, pessoal, o que acontece? É muito provável, tá, que a gente rompa esse topo e a gente venha buscar a LTB. A LTB principal é essa daqui, tá? A gente está bem longe dela. A gente tem uma LTB bem distante e é muito possível, tá, que a gente possa vir buscar essa LTB aqui. É muito possível, tá, pessoal? O que mais que a gente tem na direção dessa LTB, tá? É uma análise bem parecida que eu fiz da outra vez, porém com uma visão diferente, né? Analisando linhas de tendência, analisando, digamos, outras formas de tu enxergar aonde a gente pode estar indo, né? Se a gente olhar os fundos anteriores, a gente tem esse fundo aqui, olha lá onde está a linha de tendência, né? A gente não pode vir buscar esse fundo, né? Lembrando que todo fundo, né? Todo suporte, né? Todo suporte rompido vira uma resistência, ele pode virar uma resistência aqui, nesse ponto, tá? E depois voltar a cair, pode, é um caminho totalmente plausível, tá? Assim como ele pode vir aqui, pegar um impulso e romper para cima. Daí os caras vão brincar comigo, né? Pode subir, pode cair. Claro que pode subir, pode cair, né, galera? O importante é saber se posicionar, né, cara? Quem não tá atento, né, não tomou posição nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto que não tomou posição, tá? Ou tomou posição e já saiu, tá? Teve um vídeo que eu até comentei, que eu mostrei a minha entrada no rompimento desse martelo aqui, ó, e eu tô quieto até agora segurando a posição, tá? Por quê? Porque eu tava acreditando que isso aqui seria um pullback que não ia, digamos, vir violar o fundo aqui, tá? Até pelo volume que a gente teve, o volume de queda, tá? O volume de queda foi menor que o volume do martelo, então é por esse motivo que ainda dá para segurar a posição, tá? Agora, quanto à psicologia do mercado que eu falei que eu ia mostrar para vocês, tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu tentar trazer a imagem aqui pro lado, tá? O que a gente tem, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer diferente. Consigo fazer diferente. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá? Reparem o seguinte, tá? A gente tem a euforia, tá? Que seria o nosso topo histórico. Eu vou ficar brincando aqui, ó. Olha o topo histórico aqui, né? Que euforia, né? A nossa euforia aqui, tá? Aí depois, pessoal, o que a gente vem, né? A gente vem com uma complacência, a gente tem uma queda, uma correção, faz um momento de complacência, né, que se chama, tá? E aqui, ó, vou puxar para cá, tá aqui o gráfico, aqui a nossa complacência. Me digam se não é muito parecido com o que a gente tem naquele Wall Street Sheet ali, né? Deixa eu voltar aqui, ó, complacência.
a gente vem para ansiedade, que é a nossa queda toda, e depois a gente começa a ficar lá embaixo, meio que fazendo uma região de acumulação, tá? Ou uma distribuição para cair mais, tá? Onde a gente perde o fundo estabelecido e depois a gente inicia a alta, né? Inicia novamente o ciclo de alta que está vindo aqui, né? Porque o mercado ele anda em ondas. Então se a gente reparar, ó, a gente está nesse ponto, talvez, né? Talvez aqui seja a anger, né? A gente veio, a depressão aqui embaixo, rompeu o fundo e agora a gente está querendo se movimentar de novo para cima. Tá bem interessante, tá bem parecido com esse diagrama aqui. Isso aqui é muito conhecido, tá? Eu sempre dou uma olhada nisso, porque é muito engraçado o quanto tudo isso aqui acontece mesmo dentro da psicologia de mercado, né? Porque a gente sempre vem com a parte otimista. A gente vem com a parte otimista, pega o gráfico aqui, né? A parte otimista aqui embaixo, aí a gente vem pro belief, né? Daí a gente vai pro trial, a euforia, onde tá aqui em cima, e depois a gente vem com correção forte, tá? Isso sempre acaba acontecendo, tá, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? O que mais que a gente tem que tomar cuidado? Só mais uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Com essa média de 8 do gráfico semanal. Essa média de 8 aqui no gráfico semanal, a gente tem que estar muito atento a ela, tá? Ela está perto do nosso topo. Seria muito interessante a gente vir no topo, porque daí a gente poderia ficar acima dessa média de 8 pela primeira vez, né? Porque se a gente tiver acima, aqui a média de 8 vai estar virando assim, e daqui a pouco a gente consegue fechar um candle semanal em cima da média de 8, nos indica uma boa possibilidade de continuação desse movimento de alta aí, tá? Apesar de que eu tenho alvos de Fibo ali em cima, tá? Do último movimento de baixa, que eu tô buscando esses alvos, tá? Aqui em 61,8. Que também estão nos fundos anteriores. Então, preste atenção, observem como está tudo mais ou menos converge para aquela região de topo ali que eu estou marcando nos 41 mil dólares, beleza? Beleza? Cheguei a enrolar a língua aqui, mas era isso, galera. Então, cara, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.